agora como é que vai ser, né? E Deus providencia, tem providenciado, né, durante todo esse tempo que eu fico com essa ansiedade, com essas, enfim. Mas Deus tem estado no controle isso do lado da vida, do trabalho, né, do cotidiano, né? E agradecer também, né, Diego, pela Igreja de Cristo, né? Agradecer, né, por ter descoberto, né, vamos dizer assim, a verdade, né, há muitos anos, porque tem hora que a gente fica, né, se perguntando, né, puxa vida, será que eu estou na igreja certa? Será que é essa mesma igreja de Cristo? Por causa de tantas coisas, tantas, né? E aí quando a gente vai buscar de novo o entendimento na Bíblia, a gente cada vez mais entende, né, que muitas outras coisas aí não condiz com a realidade, com a verdade de Cristo, né? Então, assim, quero agradecer a Deus pela família, pelo trabalho, né, e pela igreja, né? Sérgio, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, filho. Boa noite, Sérgio. Oi, Betânia. Boa noite, irmã. Sérgio, nós estamos no momento, você que chegou agora junto com a Chile não estou vendo quem mais entrou aí, não sei se foi a Marileide. Nós estamos fazendo pedido ou agradecimento, né? O Diego vai orar antes, e aí depois a gente vai pegar um trecho da Bíblia aí para a gente falar um pouquinho sobre a passagem e tirar a lição para a nossa vida. Betânia, você que está com a mão levantada. Eu quero pedir pelo trabalho aqui do Butantã, para que Deus abençoe. Também quero pedir pela minha vida, e eu estou em um novo processo de trabalho, já passei na terceira etapa, então eu quero colocar na mão de Deus. E também quero agradecer pelo trabalho de oração com as mulheres. Ontem também tivemos 19 mulheres e foi muito, muito, muito abençoado. Quero agradecer por isso. Que bom. Amém. Mais alguém? Eu queria muito assim pedir que o Diego, boa noite, Diego, seja bem-vindo, irmão. Que você também agradecesse a Deus. Eu quero muito mesmo agradecer a Deus, assim, pela forma como Ele tem lidado comigo e com a minha família. É notável como Deus tem agido na minha vida. Que bom. Se não tem mais ninguém, você pode orar, Diego? O Diego, o Joselito, esteja orando pela. Minha filha viajou hoje e vai ficar um final de semana no interior. E proteção para ela, chama Mariana. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Deixa eu só terminar de marcar aqui. Mariana, né? Assim também pedimos pela vida do Sérgio, que pede e agradece pelo cuidado, né, com a sua família, com a sua vida. Sabemos que o Senhor tem conduzido tudo da melhor forma, então queremos pedir e agradecer, principalmente por esse cuidado, não só com ele, mas com cada um de nós, onde podemos ter a certeza de que o Senhor está presente, sempre olhando por nós e nos abençoando. Joselito também pede por sua filha Mariana, que o Senhor possa estar abençoando e protegendo ela. Peço também por minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família, pelos trabalhos aqui na congregação em Santo André, que nós possamos continuar firmes e fortes sempre no Senhor, fazendo o nosso melhor para o Senhor, porque realmente o Senhor merece. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade, pedir que o Senhor esteja abençoando nosso irmão agora, que vai trazer esse estudo, essa mensagem, essa reflexão para nós, que tudo que vai ser dito aqui possamos aprender e aplicar para nossas vidas e possamos sair daqui edificados e procurando sempre servir ao Senhor como o Senhor realmente merece. Obrigado por tudo. Abençoe também os outros pedidos que aqui não foram ditos. O Senhor sabe de coração e o Senhor sabe a cada dia o que passamos. Os nossos agradecimentos também. Temos muito a agradecer ao Senhor. E muito obrigado, principalmente, por ter dado a vida do seu Filho Jesus à cruz por nós. E é em nome dele que eu oro, agradeço hoje e sempre. Amém.
Amém. Amém. Amém. Obrigado, Diego. Amém. Obrigado, irmão. Boa noite a todos, paz de Cristo a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Irmãos, vou colocar uma pergunta aí, não fique inibido para responder, tá? Não é prova, não é a sua resposta ou a minha, mas se tiver respostas diferentes, né, que vai dizer qual que é a certa ou a errada, né? Depois a gente vai para o texto e vamos tirar lições para a nossa vida, né? E aí eu sempre, agora vou ressaltar o que Sérgio sempre tem falado, né? Quando a gente vai fazer coisa desse tipo, de ter mais que uma tradução, mais que uma Bíblia, né? Em várias traduções para entender um pouco melhor o texto. E eu estou dizendo isso porque talvez vai ter resposta que em uma Bíblia vai estar melhor e na outra, na tradução da outra vai estar melhor. Mas a pergunta é, sabedoria ou força? O que você acha? Pode ficar à vontade para responder. Depois nós vamos para o texto. Pode responder da maneira que quiser, irmão. Pode falar as duas, pode falar nenhuma, enfim. Eu vou falar, irmão, vou dar a minha opinião aqui, rapidamente. Eu voto pela sabedoria. A força é necessária, mas só força não consegue fazer tudo, não. Eu acho que sabedoria é essencial porque nos momentos difíceis que você precisa usar mais, né? Não que você não use isso também nos momentos bons. Mas a sabedoria é necessária porque faz muita diferença. Dependendo da situação que você passa, a sabedoria não só ajuda, como também evita muita coisa. Sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou ler o texto. Vou ficar com Fala, sabedoria. Eu- Sabedoria. Joselito. Eu também, sabedoria. Cleves. eu diria sabedoria e explico por quê, né? Porque já no Velho Testamento nós vemos que a força é indicada desde Provérbios, né? Salomão fala, né? Sobre a gente pedir sabedoria. E no livro de, me parece que eu não sei se acho que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E posso colocar Tiago também, que Deus, né? Que se a gente pedir sabedoria, Ele não vai impedir que nós tenhamos, e pedir com fé e nada duvidando. Então, mais é por sabedoria mesmo. O texto é Provérbios. Sérgio quer falar? Não. Quer deixar para o final, né? Porque tem outros conceitos de sabedoria, dependendo da passagem, né, Sérgio? Então, ó, é Provérbios 24, dos 5 ao 6. Eu vou ler em duas versões, porque eu achei que talvez alguém fosse falar que queria, né, preferir as duas coisas. Olha só, nessa tradução aqui está escrito assim, ó, Provérbios 24, os 5 e os 6. Diz assim, ó, é melhor ser sábio que ser forte, e o conhecimento vale mais que a força. É com estratégia que se faz a guerra, e a vitória depende do número de conselheiros. Na NVI está escrito assim, ó, o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Né? Olha só, como já tem, né, uma diferença aí, né? Então, o homem sábio na NVI diz que aumenta a sua força, né? Então, às vezes é importante, dependendo do que você vai fazer, né? Você ter a força com a sabedoria, né? Porque fica melhor de resolver, né? Mas, ó, possivelmente, eu não sei, talvez aí tá só a Betânia de mulher, não sei se tem mais alguém, a dona de casa, né? Eu vou citar um exemplo aqui, uma vez a gente estava aqui, não faz muito tempo, né? Eu e a Shirley. Tá. Então, acho que vocês vai nos ajudar nesse... a Denise está o nome dela aí, mas eu acho que ela está com a Havaí em outro local lá na casa dela, só entrou, acho que para abrir. Mas se tiver, tudo bem. Mas possivelmente vocês, dona de casa, já se viu numa situação, né, e pedir ajuda, né, para poder abrir um vidro de picles ou de pepinos, né, de palmito, não sei, né. Eu passei por essa situação aqui, no almoço aqui em casa uma vez, e aí a dona Beta precisou abrir um vidro de ambrosia, né, que a gente lá na Bahia chama doce de leite em calda, né.
E aí passou primeiro pela mão do Derek, né, que é bem fortinho, ele torcia, nada. Passou pelo Regis, nada, e foi passando de mão em mão. Quando chegou em mim, eu falei, vocês são mole. E ó, suei, só consegui cansar, não abri. Aí depois, Dona Beth riu de todo mundo, aí ela chegou, botou lá assim, só uns menos que 5 minutos no banho-maria, a tampa saiu. Não precisou de força, né? Hoje já tem, né, um abridorzinho assim que a gente consegue, né? Então, né, provavelmente a Betânia já possa ter passado por isso, a Shirley, né? Eu não sei por que eles colocam tanta pressão, né? Que é tão difícil de abrir aqueles potes que você acaba desistindo, não dá mais vontade de querer comer, né? Então, né, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que, né, na leitura de hoje, né, o autor, a gente sabe que é Salomão, né, ele coloca que até mesmo em termos de guerra, embora podemos pensar de uma maneira assim, né, imediata, né, que conhecimento é uma coisa intelectual e tal, tudo mais, mas na Bíblia, né, sabedoria é mais que essas duas palavras, né? A gente sabe que lá em Provérbios 9:10 diz que, né, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Então, né, irmãos, temos vários exemplos bíblicos dessa realidade, né? Semana passada nós falamos sobre Sansão, né? Que foi um homem de muita força, porém de pouca sabedoria, né? Dentre suas tolices, né, ele se envolveu com mulheres de outros povos, né? E tocou em uma carcaça para comer mel tirado dela. E ambas atitudes eram condenadas por Deus, né? Na sua lei, né? E já Davi era um rapaz franzino, né? Quando ele se colocou diante de um gigante muito forte e ameaçador. E ele o derrotou, né? Pois ele não lutava com sua própria força, mas com a força do Senhor, né? O fato, irmãos, é que muitas vezes enfrentamos situações adversas e às vezes achamos ter forças para superá-las, né? Aí queremos resolver a nossa maneira, do nosso jeito, como fui eu, né, para tentar abrir esse pote de compota aí, né, de doce, né? E acreditamos, né, que temos estruturas, né, para certas dificuldades na nossa vida, para certos momentos em nossa vida, né, que nós temos competência, né, para poder resolver da nossa maneira, do nosso jeito, né, e muitas vezes, né, apenas conseguimos ficar cansados, como foi no meu caso aí, né, e sobrecarregado para abrir um simples vidro, né, de uma coisinha pequenininha. Então, por isso, né, irmãos, não devemos buscar conquista ou resolver certas coisas por nosso próprio entendimento, por nossa própria força, né, nós que somos servos do Senhor, né, sem antes orarmos, sem antes buscarmos, né, a sabedoria que vem dos altos, né? Porque é como disse como disse Jesus lá em João 15:5, né, que ele é a árvore, né, que ele é a videira, a verdadeira videira, nós somos os ramos, né? E quem está ligado a ele, né, pode, né, porque sem ele nada podemos fazer, né? Então, irmãos, também podemos citar o exemplo do apóstolo Paulo, né, que ele diz, né, para cada um de nós, né, como Deus disse para ele no momento, né, em que ele estava passando talvez por dificuldade, quando ele diz, ó, Deus disse que a minha graça, quando Paulo recorre a Deus, né, sobre aquele espinho na carne que nós conhecemos, ele diz, Deus diz para ele que, ó, a minha graça te basta, né, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, diante disso, né, irmãos, é melhor confiar e andar com Deus do que acreditar nas nossas próprias forças, né? Eu vou citar um exemplo, né, de um acontecimento, né, na velha aliança, né, e a gente não precisa ler, porque precisaria ler o capítulo inteiro, né, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Josué, mas acho que os irmãos até sabem o que aconteceu ali, né, que quando Israel foi atacar Ai pela primeira vez, o exército israelita foi derrotado e teve de fugir do inimigo, porque a estratégia utilizada
não deu certo e trouxe medo ao povo, né? Então, né, às vezes, como no Salmo que a gente leu aí no Provérbios, muitas vezes, né, nem sempre, né, iremos conquistar ou vencer na guerra, é assim também, né? Nem sempre o exército maior, vamos dizer assim, ou mais forte, vence, né? Se ele não usar de sabedoria, se ele não usar de estratégias, né, ele não vai vencer, né? Então, aqui pela primeira vez, quando o exército de Israel foi atacar Ai e foi derrotado, a estratégia utilizada não deu certo e trouxe medo ao povo. Mas por que aconteceu tudo isso? Nós sabemos, né? Porque Acã resolveu tomar para si objetos que Deus tinha mandado destruir quando Jericó foi conquistada, né? Então, a sua desobediência resultou naquela humilhante derrota. Mas aí no capítulo 8, né, quando eles foram atacar Ai pela segunda vez, aí eles foram bem-sucedidos. O que foi que aconteceu de diferente? Eles foram obedientes e usaram a estratégia dada por Deus. Uma emboscada muito bem planejada. Eles tinham que seguir as orientações de Deus. Então, dessa vez, eles confiaram na estratégia, no plano dado por Deus para Josué. E aí, eles sabiam que dessa vez ia dar certo. Tinha essa confiança que daria certo. E eles sabiam que eles não seriam derrotados, porque eles receberam permissão de Deus para atacar. Então, quem sabe da história, quem conhece da história, o primeiro ataque foi assim de uma forma, né, achando que estava tudo certo, que o exército era de Israel era bem mais poderoso que o de Ai, inclusive não precisava nem mandar todos os soldados, né, que bastava mandar acho que 3.000 soldados, seria o suficiente para vencer a guerra. Ou seja, esqueceram, né, de onde vem a força, de onde vem o poder, de onde vinha para a nação de Israel, desde os tempos, né, lá do Egito, quando Moisés foi livrar o povo daquela opressão, né, que Deus estava sempre à frente, né, e aqui nesse momento, né, eles foram como se, né, e foram derrotados, mas na segunda investida, aí eles seguiram as orientações de Deus, né, Josué fica sabendo o ocorrido com Acã, né, que Acã tinha se apossado de coisas não permitidas por Deus lá quando invadiu Jericó. E aí logo no início do capítulo 8, né, Deus animou Josué, dizendo que estaria com ele, que estaria com Israel, que estaria com o exército de Israel nessa batalha. Por isso eles não precisavam ter medo. O pecado, o erro lá de Acã já tinha sido revelado e já tinha havido a punição. E agora o povo estava pronto para derrotar o exército de Ai. Os israelitas demonstraram que aprenderam a lição. E muitas vezes, né, irmãos, nós também temos que aprender no erro, né? Muitas vezes nós aprendemos no erro, né? Quem já não ouviu dizer, né, olha, na primeira vez não deu certo, mas agora eu já sei como é que é, e na segunda acabou dando, né? Por quê? Porque fez conforme os ensinamentos de Deus, né? Orou e pediu a Deus a orientação, né, para entender o que deveria ser feito e como deveria ser feito. Então, irmãos, na nossa vida, qualquer
luta, qualquer vitória, ela não vem assim, de uma maneira, né, que não temos que fazer nada, que Deus vai providenciar tudo, né? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, nós devemos planejar, né, como lá em Lucas, né, o que vamos fazer para que a gente não inicie, né, quando ele fala lá quem vai construir uma casa, quem vai construir uma torre, você inicia, né? Então, tem muita gente, às vezes, ensinando coisas, né, que, olha, Deus vai providenciar, Deus vai preparar, Deus, né, enfim. Mas a gente tem que calcular, a gente tem que observar, né, e ver se realmente esse é ou se essa é a vontade de Deus. Aí sim, aí nós vamos avançar com fé, com coragem, com ânimo, como fez aqui o exército de Israel na segunda, é, na segunda investida, né, ou ataque, né, sobre Ai, sobre a cidade de Ai, né? Então, irmãos, mas nós sabemos que a nossa maior batalha para todo servo de Deus é contra o pecado, né? A gente viu que o pecado de um homem só, Acã, levou toda a nação a sofrer a consequência, né? Por isso, precisamos ficar atentos, né? Buscar orientação divina, buscar na palavra de Deus, né? Para que possamos realmente conquistar, né? Como eu pedi aí, agradeci a Deus no início da oração, coisas que o Senhor tem dado para nós, coisas que o Senhor tem dado para mim, para minha família, né? E para tantos irmãos, né? E aí nós precisamos da sabedoria dos altos, nós precisamos da sabedoria divina, o entendimento da palavra de Deus, para podermos colocar em prática muitas coisas, né? Porque nós só vamos avançar como avançou o exército aqui de Israel, sob o comando de Josué, com coragem e ânimo, depois que Josué ficou sabendo dos planos de Deus e levou ao conhecimento do seu exército, né? Eles agora estavam sob a proteção de Deus, né? Eles estavam agora debaixo da proteção de Deus, melhor dizendo. Então, eles não deveriam temer, como Josué falou, né? Como Deus falou para Josué, não temas, né? Mas a primeira vez foi feito de maneira errada. Então, eu trouxe o exemplo, a primeira vez que eu tentei abrir o pote de doce ou de compota, né? Hoje eu não vou fazer mais isso, eu já aprendi a lição, né? Eu já sei que existem meios mais fáceis para abrir um pote de picles ou de pepino, enfim. E o cristão, a mesma coisa, né? Ele sabe que ele tem que se orientar à palavra de Deus. Josué recebeu a orientação direta de Deus, né? Mas hoje nós temos que buscar essa orientação nos irmãos mais maduros, no irmão que já passou por uma experiência do tipo que pode nos aconselhar, que pode dizer, eu já passei por isso e Deus, né, me deu. Agora, é claro que tem, vamos dizer assim, tem coisas diferentes que Deus tem, né, de planos para você, que talvez não seja o mesmo para mim, né? Talvez você passe por uma experiência, né, que Deus te fortaleça e Deus, né, e a minha seja diferente, né? Mas isso não quer dizer, né, que dependendo do que vem acontecer na nossa vida, que nós não podemos nos aconselhar, que nós não podemos, né, nos orientar com um irmão com mais experiência, com mais conhecimento da palavra de Deus, né? Como hoje a gente estava, né, Clétis, discutindo aquilo lá, fui buscar já com um irmão mais, né, enfim, depois eu converso contigo a respeito disso. Mas é isso, irmãos. É isso, né? A nossa segurança não está na ausência de perigo, mas na presença de Deus. Era um perigo para Israel ir atacar Ai, sim, mas a presença de Deus deu segurança, deu coragem e ânimo, que agora eles estavam preparados
para vencer essa batalha. Irmãos, alguém quer comentar alguma coisa, por enquanto? José Augusto, pode abrir o microfone e falar, irmão. O glória, irmão Edivaldo. Que maravilha Deus seja do louvado. Espírito de Deus através de você para nos trazer tão excelente reflexão, mensagem de Deus. Realmente, em tudo nós temos que ser sábios para poder vencermos. Contudo, respeitando a sabedoria de Deus. Na verdade, está ligado a Ele e a sabedoria é Ele. Ele nos prova, né? Por causa da astúcia que há no mundo e às vezes até na gente. Ele vai como que escondendo as coisas para que a gente não se destrua e outros se aproveitem da verdadeira sabedoria. Como você falou de Salomão, Salomão falou na mão direita ou na mão esquerda, a sabedoria da riqueza e honra. Na mão direita, vida longa e paz. Sim, é verdade, mas essa sabedoria é Deus. Você vê que Deus deu da sabedoria a Salomão, Salomão foi o mais sábio de todos, mas a partir do momento que ele se afastou de Deus, a sabedoria que continha nele não foi suficiente para nada. Onde está o herói da sabedoria? Sim. Ele se destruiu. Onde está o exemplo da sabedoria? Ele se destruiu. Mas ele mesmo falou, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E em todo momento andar com Deus. E no final, ele falou também, a conclusão é submeter-se a Deus. Não, só Deus é sábio, porque ele muda todas as coisas a qualquer momento, a qualquer instante. Então, se nós, com toda a nossa sabedoria, acharmos que não precisamos mais de Deus, nos enganamos. Né? Então, a sabedoria é andar com Deus, ser submisso, até mesmo quando nós pecamos, quando nós erramos. Para onde iremos? Só Ele tem a palavra de salvação, de perdão. E maravilhoso, Edivaldo, quando você deu o exemplo dos irmãos mais maduros. Nós não somos tão maduros assim, glória a Deus, mas como não fomos, né? Mas é isso mesmo. Um irmão mais maduro, mesmo que ele tenha errado tanto na vida, por isso mesmo, inclusive, ele sabe do erro, né? Está na passagem da Bíblia várias vezes. Honre os irmãos mais maduros, mais velhos, se levantem na presença dele, respeitem, porque eles sabem realmente. Ô, glórias. É isso que eu Salomão, né? Quem diria, né? O homem que construiu o templo, né? O homem que pediu sabedoria a Deus, o homem que, né? No final da sua vida se envolve, né? Com mulheres, né? E aí cai na idolatria, 700 concubinas, 300 esposas. Aí começou a permitir que fosse feito altar e que se oferecesse incenso para outros deuses, né? E, enfim, ele cai no pecado da idolatria, né? Então, enquanto ele estava, né, ali na presença de Deus, né, ele foi firme. Agora, né, parece que a sabedoria dele, né, fez com que ele tenha esquecido, né, que vinha de Deus e ficou meio que, vamos dizer assim, né, deixando que as esposas fizessem, dominassem toda a vida dele, né, no final da vida dele. Bom irmão exemplo, Edivaldo, bem me lembrado. perdoe eu dizer, nessas mesmas palavras suas, então não importa que a gente tenha muita ou Não, pouca sabedoria, se estivermos ligados a Deus. É bom ter muita sabedoria, é bom ter cada vez mais conhecimento. Mas desde o princípio está ligado a Deus e aos irmãos da igreja. Glória a sim, Deus. amém. Na sequência, quem é Sérgio ou Joselito? Não sei quem. Joselito. Joselito, por favor. Depois você... parece que o Edivaldo se inverteu aí. Acho que é 700 mulheres e 300 concubinas, não? Não sei, eu sei que o número é 1000. Não, 300 mulheres, 700 concubinas. Ó, E bom. 700 das nações do mundo. Ele realmente trocou tudo. Foi ele quem trocou. muita Tá coisa. bom. Então, mas essa questão mesmo aí que nós estamos citando muito aí, você citando. Primeiro elogiar, né, o tema, muito bom.
pertinente para nós, né? Precisamos mesmo. E tomar cuidado, né? Que pedimos essa sabedoria, né? Não vem nos ensoberbecer, né? Nos ficar cheio de orgulho. Então é perigoso. Mas assim, saber usar, né, da forma correta. E aqui em Provérbios, capítulo 1, fala que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, talvez, quando você vai abrir o vidro de picles lá, talvez você abandonou um pouquinho a sabedoria e se deu um pouco de louco, né? Deixou Não, não, eu tentei humilhar os outros, chamei os outros de se fraco, fez de com a minha louco. força, né? Então, É você queria verdade. falar assim, eu sou forte, agora é que eu É, sou forte. Né? E Deus, sabendo disso, quebrou, né? Tudo bem. Mas sim. vamos lá. O Paulo, quando escreveu o 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que o Velho Testamento, o que foi escrito no passado, as coisas boas, né, servem, e as coisas ruins também de exemplo para que nós não venhamos a fazer. Exato. E uma das coisas interessantes que você está citando aí, até falando sobre a questão, né, quando entraram na Terra Prometida, muito interessante, né, ter perdido, né, quebrou o orgulho, a soberba, porque o povo se encheu de sabedoria, o povo de Deus, né? E, no entanto, saber o princípio, né? Mas o ponto também que eu queria citar aqui é que quando, no tempo de Ciro, né, no reinado de Ciro, na época de Zacarias, no capítulo 4, quando ele cita força, né, no tempo a palavra que veio do Senhor a Zorobabel, falando que não é por força, nem por poder, nem mas pelo meu espírito. Você vê que o povo de Deus, de lá para cá, no Velho Testamento, isso serve para nós, né, porque nós somos a Israel então, no sentido de que precisamos atentar a isso, né, pedir primeiro a Deus os conselhos, porque que eles estavam lançando mão da reconstrução dos alicerces, que tinham os opositores, né, e tudo, eles queriam fazer por força. E aí veio a palavra do Senhor para falar para eles, olha, não é por força, nem é por violência, mas pelo meu espírito, ou seja, é pela sabedoria. Como que nós vamos fazer nas adversidades, né? Como nós vamos proceder diante dos momentos adversos? Nós não abandonamos a Deus e agimos por loucura. Então é muito bom você ter abordado esse tema, né? E com certeza nós estamos aprendendo muito. Obrigado. Que Deus seja louvado. Sérgio? Só para não perder o gancho aí, né? É tão importante isso, sabe, irmão, que Deus atua, né? Não por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. E o espírito sempre vai agir, e você deu esse grande exemplo para a gente aí de Acã, né? Um mau exemplo, né? Uhum. E o espírito ele vai agir em cima da nossa obediência, né? Se obedecermos, mesmo que você não veja, mesmo que demore, mas quando a gente obedece, é como sei lá, um maioral do exército que tem um plano e manda lá para o general manda para o capitão manda para o soldado, e o soldado ele tem que cumprir a ordem, mesmo que ele não entenda nada, mas quando um soldado ele obedece uma ordem, ele está oportunizando a ação já planejada, né, dos maiorais do exército. E quando a gente obedece, a gente está contribuindo, estando no lugar certo, na hora certa, para que Deus haja. Não é? Então, por isso que eu achei muito legal esse exemplo de Acã, e o irmão disse, né, que os exemplos do Velho Testamento são para aprendermos tanto o que fazer quanto o que não fazer. Né? E nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né? Hebreus fala. Então, assim, foi muito pertinente isso, porque a obediência, ela é muito importante. Eles tinham que obedecer
em situações muito diferentes das nossas hoje, né? Mas a obediência é um princípio bíblico muito importante. Hoje, obedecer é o quê? Perdoar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, né? Ter os nossos irmãos no mesmo valor que nós queremos nos dar, não é? Amar o irmão como você se ama. Essa é a mesma obediência, entende? E é do mesmo jeito. Então, quando a gente não ama o irmão, é como se nós estivéssemos cometendo o mesmo pecado de Acã, roubando e escondendo o tesouro do povo inimigo que Deus pediu para não pegar, né? A segunda coisa importante, bom, eu não sei se eu sou o único a saber disso, eu acho que não, né? Muitas pessoas sabem. Para abrir um pote, irmão, eu não sabia disso, eu vim saber há pouco tempo. Para abrir um pote, não adianta ir por força. É. Tem um escrito na maioria das tampinhas que diz que você tem que apertar a parte, porque nas tampinhas tem uma parte que ela é oca e tem uma parte que ela tem uma redobrazinha. Se você apertar a redobrazinha, ela não abre, então não é por força. Mas quando você aperta a parte fina da tampinha, ela abre na maior facilidade. Olha aí, tá Eu vendo? já quebrei vidro na minha mão, já perdi doce, entende? Uma vez o doce era tão bom que eu cheguei a coar o doce em calda para ver se não vinha vidro, né? Mas o certo é que tem uma instrução na latinha que você aperta uma das partes da latinha, se você der uma apertada nela, ela abre aquelas hastezinhas que prende. Quando você apertar ela abre numa facilidade, irmão. Tá aí uma boa dica. O que você trouxe aí para nós, desculpa te interromper, a importância de ler. Isso, da obediência à instrução. A instrução. Então, a importância de ler a Bíblia, que está as instruções de Deus para a nossa vida, para que eu não fique me cansando, tentando resolver a minha maneira, a minha força, né? Mas buscando, né, esse entendimento. E ficando até nervoso, né? Xingando o fabricante. Então. E a gente faz com Deus, né? A gente acha ruim de Deus, porque não estou fazendo a maior força. E por fim, irmão, não tem como não falar sobre sabedoria, né? Primeiro que, se vocês perceberem, irmãos, toda vez que a palavra sabedoria está na Bíblia, ela vem dentro de um contexto de sofrimento. Então, não pensemos nós que sabedoria é só pedir a Deus, e Deus vai, num passe de mágica, botar sabedoria na gente. Não, ele vai criar situações para que você aprenda. Até porque, não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas qual é o oposto de pecado? Qual é a palavra oposta a pecado? Santidade. Não, irmão. Sim. É sabedoria. É não pecar. É sabedoria. Inclusive, no Velho Testamento, mas a santidade é uma boa palavra, né? Mas santidade é um processo contínuo de santificação no Senhor, né? Que a gente aprende. Mas olha, é só ter sabedoria que a gente não vai pecar. Né? E a santidade vem de quem? Do Senhor nos separar. Mas é uma boa, irmão, é uma boa, mas a sabedoria é a palavra oposta a pecado. Né? E a última Você está certo, Sérgio. E a última Salomão falou, onde tem conhecimento, tem sofrimento. E onde tem mais conhecimento, tem mais sofrimento ainda. Mais sofrimento. Então, assim, a sabedoria está no contexto de sofrimento. Vê lá Tiago e todos os outros. E outro detalhe, irmão, é que Salomão não pediu sabedoria a Deus. Foi Deus quem disse que ele pediu com sabedoria. Porque o que ele pediu lá em 1 Reis, capítulo 3, foi coração compreensivo para julgar o povo e discernimento entre o bem e o mal. Ou seja, Salomão pediu a Deus, depois que ele falou do pai dele e tudo, né, ele disse assim, Senhor, me dá então coração compreensivo. Eu quero que o meu coração compreenda as pessoas. E dentro dessa compreensão eu quero saber o que está certo e o que está errado nelas. E aí Deus virou para ele e disse, já que você não pediu nem ouro, nem prata, nem isso, nem aquilo, né, eu te darei o que ninguém mais vai ter, e porque você pediu com sabedoria, por tudo que ele sofreu, porque ele veio de um casamento muito tribuloso ali, né, muito turbulento, com Davi, com Betseba. Então, assim, Salomão sofreu isso tudo com o pai dele e com a mãe dele. Então, isso fez com que Salomão ganhasse experiência. Então, ele prestava atenção
E ao invés de meter os pés pelas mãos, ele usava toda a experiência do pai dele com Deus para agradar a Deus, porque ele não queria cometer nem os mesmos erros do pai, mas ele queria cometer os acertos do pai. Não, esse estudo é muito rico, irmão. Então, obrigado pelo exemplo, Edivaldo, por cada comentário. Ah, que isso. Então, acho que eu vou mudar a frase aqui, né? Que eu falei, nossa segurança não está na ausência de perigo, mas na presença de Deus. Então, vou dizer assim, a nossa sabedoria não está na ausência de perigo, né? Mas no temor ao Senhor. Vou mudar essa frase, então, aqui para isso, né? Mas é isso, né, irmãos? É isso, né? Deus, ele realiza além daquilo que pedimos ou imaginamos. Foi no caso aí citado até por Salomão, como seja, apenas que você pediu só isso, então vou te acrescentar mais isso, isso e isso. Então, quando a gente confia a Deus, né, os nossos planos, a nossa vida, né, porque nós vamos entender, né, por que passei por isso, talvez, ou porque estou passando, talvez eu não entenda no momento, mas lá na frente, quando superar tudo, eu vou entender porque teve a permissão de Deus para que acontecesse isso na minha vida, né? E aí, Sérgio também citou Hebreus, e o irmão lá também, acho que foi o Prime que citou Hebreus, né? E eu vou citar também aqui Hebreus 10, 23, quando diz assim, ó, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmãos, a nossa esperança deve estar em Cristo, né? Não é no governador, não é no presidente, não é, enfim, né? A nossa esperança tem que estar em Cristo. Devemos nos apegar a essa certeza, porque quem faz a promessa é fiel, né? E o que ele nos prometeu, né, já está preparado. Eu só está esperando a nossa ida ao encontro dele. Ele já preparou, já está pronto. Né? Quando ele disse lá para os discípulos, olha, eu estou indo e vou preparar a morada na casa dele, ele já preparou. Então, essa deve ser a nossa esperança, né, irmão? E entender que por mim mesmo, por minhas próprias forças, né, eu não vou conseguir realizar muita coisa, né? Talvez pessoas que buscou a sabedoria humana, que estudou e que tem, né, um conhecimento que é bom, desde que coloque Deus em primeiro lugar, né? Aí tem pessoas que acham que não precisa de Deus, que a sabedoria dele é suficiente para que ele possa viver bem, né? Acaba no final da sua vida como Salomão, né? Se perdendo, né? E praticando, né? Porque já vem praticando, né? Salomão não, Salomão no final é que ele se perdeu, né? Com tantos pedidos de tantas mulheres na cabeça dele, deve ter deixado ele doido também, né? Com tanto barulho, uma acabava de falar, já vinha outra, enfim. Isso não estou dizendo que a Bíblia diz isso, né, irmão? Mas aí mesmo, olha, se a gente pegar aí o Provérbios 25, no verso 24, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Então, Salomão não tinha uma, Salomão tinha 1000. Então, eu acho que ele se perdeu, né, também diante disso daí. Irmãos, não estou dizendo aí, não estou dizendo que a mulher é briguenta. A gente sabe que a mulher também, né? Edivaldo, Oi, fala. Pode falar, eu Diego. certifiquei, Joselito, eu certifiquei aqui, Ah, tá são picotando, eu não sei o que 700 eu tô falando. mulheres e 300 concubinas, tá? Tá em 1 Isso. Reis, capítulo 11, verso 3. Tá falando que, É ele fala que 700, tem 700 esposas ou é, 700 concubinas? 700 mulheres e 300 concubinas, tá? Ah, 700 esposas, princesas aham. Casamento, e uma 300 aliança, concubinas. enfim, muita coisa, muita coisa. Meu Deus. Diego, Obrigado mais uma vez, Divaldo, pela que é isso. reflexão aí. Tamo Acho que junto. é muito bom, ajuda sempre a nossa fé, né? Quando a gente pensa sobre o que a Bíblia nos propõe. E falar sobre esse assunto aí é muito pertinente a nós, como alguns irmãos falaram aí já. Uhum. E é uma realidade na nossa vida, né? A gente tem que pensar o que a gente quer e almeja para nossa vida.
se realmente a sabedoria faz diferença para nós, né? Eu queria citar o texto, o Sérgio falou sobre 1 Reis lá, né? Uhum. Que fala sobre a ideia, né, de Salomão. E eu queria citar 2 Crônicas, que também vai falar praticamente quase o mesmo texto, mas ele fala assim, 1 Crônicas, capítulo 9, verso 10. Primeiro, Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Eu queria frisar esse texto aqui, porque no verso 1, eu acho que tem uma grande questão para a nossa vida, né? Que ele fala assim, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, era com ele. E o engrandeceu sobremaneira. Acho que a grande questão para a nossa vida é exatamente Deus. Salomão, ele cresceu, ele se tornou o que ele se tornou, como a gente sabe na história, mas porque Deus estava presente, né? Como você falou. E a sabedoria é algo muito bom, mas tem que saber usar, né? Então, muitas vezes a gente pede, mas a gente não pode esquecer disso. Vai muito de nós. Mas nada adianta se a gente pedir sabedoria e Deus não estiver junto, né? Então, acho que a grande questão para a nossa vida, assim como Salomão, assim como Davi, assim como outros personagens que nós temos na própria palavra aí, nos mostram bem claro isso, né? O que nos fortalece, o que nos faz seguir adiante, quem nos dá força, quem nos dá esperança, tudo isso pertinente ao reino vem de Deus, vem do alto, vem da palavra. Então, só para frisar isso, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar sempre que tudo vem do Senhor, né? O Senhor é a nossa força, né? E estando com Ele fica bem mais fácil, né? O texto que você leu é onde? 1 Crônicas ou 2 Crônicas? Segundo Crônicas. Capítulo 1. Ah, tá. 10 e 11. E o primeiro, né, no caso. Uhum. Obrigado. É como eu estava conversando com o Clédson hoje, né? Clédson, ele congrega em uma denominação e ele disse que teve um debate com um pastor por causa se o Espírito Santo sai ou não da vida do cristão. Eu falava, Clédson, não vale, tem alguns assuntos que não vale muito a pena a gente ficar discutindo. Eu sei que se o Espírito não sair e se ficar apagado, qual a diferença? É como o Diego colocou aí agora, né? Se você tem a sabedoria de Deus, mas não vê que vem de Deus, não tenta obedecer que ela vem de Deus e achar que o mérito é seu, não vai dar certo. Vai estar tudo errado, né? Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar. Então, é a mesma coisa, né, Cleto, do que nós estávamos falando. O Espírito saiu porque pecou e tal, ou não? Sai ou não sai? Então, tá, mas diz não entristeça, não apaga. Apagou a chama, vamos dizer assim, como eu falei para você, que você é mecânico, né? Você vem consertar aqui o meu ar-condicionado. A peça está lá, mas está inútil, está quebrada. O espírito está lá, mas está fazendo uso, né? Então, né, irmão, a sabedoria está aí, né? Deus, né, vem do alto. Agora, eu concordo com o Sérgio no sentido de que sabedoria não é dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por sofrimento, que a gente não tá, né? E talvez seja essa a sabedoria nesse momento para a gente não vir blasfemar ou murmurar ou coisa do tipo, né? Entender que tem a permissão de Deus, né? Para que, e se isso está acontecendo é para um bem melhor. Bom, irmãos, da minha parte, obrigado a todos. Se mais alguém quiser comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Pode aproveitar o momento. Diga, Washington. Eu quero fazer um comentário, quero agradecer, né, os irmãos pela aula, né, a gente teve hoje, 15 comentários, tá? E uma coisa que você falou no início aí, que às vezes já até passou na minha cabeça também, Edvaldo, será que eu estou no lugar certo? Será que eu é aqui mesmo? A gente vê tantos, né, Sim. falando coisas diferentes, mas quando a gente entra num estudo, igual você me chamou, eu entrei hoje, eu tenho cada vez mais certeza que eu estou no lugar certo. Amém, glória a Deus. Eu vi que ninguém tirou de debaixo do braço, né? Tudo segundo a palavra de Deus, tudo olhando a Bíblia, falando os versículos. Deus continua orientando para mim seguir firme na fé. E amém. Eu acho que eu estou no caminho certo, de estar do lado de irmãos assim como vocês.
Amém. Que Deus nos abençoe. E olha só, se Salomão tivesse tido, né, a sabedoria de voltar a consultar Deus, né, ou voltar, né, no nosso caso nós temos as escrituras, né, de qualquer dúvida que a gente tem, voltar à palavra de Deus, buscar essa dúvida na palavra de Deus, né? Salomão, que conhecia, que sabia, né, o que Deus falou com ele pessoalmente, né, ele sabia do pecado da idolatria, ele sabia dessa coisa, né, que não tinha permissão de Deus construir altar para, né, para Camus e tantos outros deuses lá, que eram dos Moabitas, enfim, era uma. Se você pegar a lista lá, você vai ver que tinha muitos, né? E ele permitiu, né? Ele permitiu, né? Se uma mulher viesse falar para o Salomão na juventude, ou lá no início, o que provavelmente ele ia dizer, né? Não, né? Não ia permitir, não, né? Ele tinha o controle, ele tinha o domínio. Mas aí foi aumentando, ele foi ficando sem força, né? Porque aí ele ficou sem a sabedoria de Deus também, né? Para entender que estava se deixando levar por influências negativas das suas esposas e acabou, né? Cometendo essa idolatria na vida dele, né? Enfim. E aí tem comentarista e tal, vou só colocar aqui, mas não vou discutir isso, talvez seja ter uma resposta mais prática e rápida para a gente. Se Salomão perdeu a salvação ou não, diante desse fato dele, desse erro dele, né? Tem pessoas que acham que ele perdeu, outros que só perdeu as bênçãos, enfim. O que eu entendo, né, o que eu sempre digo é, se não perdeu a salvação, teve consequências como teve Davi. O pecado nunca é bom, né, irmão? O pecado nunca é bom. Essa é a verdade. Então, a gente tem que tentar evitar. É o que o Sérgio falou aí. Diga, Sérgio. Não, o irmão José Augusto pediu para falar. Pode falar, irmão. Eu vou buscar ser breve. É como vocês falaram, né? Tanta sabedoria de Salomão. Qual o sentido de ter tanta sabedoria? Trabalhar na obra de Deus, né? Como você falou, Salomão pediu um coração sábio para trabalhar com o povo de Deus. Não foi para si, foi para se gabar, não foi para se exibir. O próprio apóstolo Paulo, sendo muito sábio, ele disse: eu julguei tudo que sabia como esterco. Então, a gente tem que ter o controle de saber, a grande vontade de saber, né? Deus oculta as coisas, né? A maravilha de Deus é ocultar as coisas, a maravilha dos homens é tentar descobri-las. A gente deve ter equilíbrio para não se debater, ser tão sábio, ficar na concorrência de sabedoria, achar que a sabedoria é que vai nos trazer a salvação. O que nos trouxe a salvação foi a fé em Jesus. Amém. Jesus que já nos trouxe, como você falou, Edvaldo. A gente já conseguiu. Então, o apóstolo Paulo também falou: seja cada um na medida da sua fé. Glória a Deus. Amém. Pode falar, Sérgio. Bom, importante, irmãos, a gente sempre saber, né? E vale a pena a gente estudar sabedoria, né? A palavra na Bíblia. Sabedoria não é inteligência. Uhum. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é você compreender as coisas e praticá-las. Né? É você olhar para a vida e você colocar em prática, né? Por isso que a Bíblia sempre ensina, né? Sabedoria vem, ou você escuta o conselho dos mais velhos, dos mais sábios, e principalmente do Senhor, né? Como Sim. foi citado aí sabiamente, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, entendeu? Na verdade, não é do saber. A palavra certa lá seria sabedoria. Então, assim, sabedoria é diferente de inteligência. O conhecimento e a inteligência ensoberbece. Entende? Sabedoria é outra coisa. Entende? Sabedoria nunca é demais. Se a pessoa tem sabedoria, provavelmente ele vai acertar. O que aconteceu com Salomão é porque ele abandonou os exemplos que ele tinha. E isso começou de forma muito sutil, sabe, irmãos? Essa coisa de concubinas não era só para ele ter uma mulher e praticar atos com essas mulheres. Muitas vezes, e eu acredito até que tenha começado, porque alguns reis ou pessoas muito importantes, para proteger as filhas ou para fazer um acordo com um determinado rei, cedia aquela jovem, tá certo? Para que ela pertencesse àquele reino. Pode ter certeza que nem todas as concubinas, e a grande maioria delas, provavelmente Salomão nunca viu, nunca esteve com elas. Era muito um acordo para proteger aquela nação, para fazer um acordo. Então era como se fosse assim: olha, eu quero que minha filha fique na sua casa e você a proteja. A grande maioria das vezes era essa.
Só que assim, ele aceitou tantos conchavos, tantos acordos com tantas as nações através destas mulheres, que ele terminou se deitando com a grande maioria delas. Né? Então, aquilo que parecia um apoio, uma ajuda, ou para crescer o reino de Israel no mundo, terminou se tornando contra ele. Então, nisso é porque ele se deixou levar, né, por isso tudo. E acredito, irmão, de verdade, né, minha opinião com base no livro de Eclesiastes, porque Salomão escreveu Eclesiastes no fim da sua vida. Até o livro de Eclesiastes a palavra Eclesiastes vem de eclesia, mesmo da igreja, né, a palavra da igreja. E foi o último discurso de Salomão para a nação de Israel. Então ele reuniu toda a nação de Israel e fez o discurso de Eclesiastes. E tudo que ele coloca lá, ele diz, olha, irmãos, né, falou para o povo, tudo nessa vida é vaidade e correr atrás do vento. Né? No capítulo 2, ele diz que ele se deu à alegria, ele se deu ao prazer, ele se deu tudo. Mas ele viu no final da vida dele que isso tudo era uma grande vaidade. E aí ele termina dizendo que a suma de tudo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Então, assim, pelo discurso dele em Eclesiastes, ele se arrependeu de toda a vaidade da vida dele, de ter achado que tudo que ele tinha era tão bom. Então, aí mudou de sabedoria para inteligência. E ele mesmo diz, né, coloquei minha inteligência e me sobrepus e me achei tão importante. Perdi a sabedoria. Ele mesmo diz no discurso dele. Então, se o discurso dele é válido, eu acredito que ele se arrependeu porque ele disse isso lá em Eclesiastes. E Deus é rico em misericórdia com todo aquele... Irmão Edivaldo, isso é o mais importante, porque ele disse isso, né, que o Senhor é grande misericórdia, ou seja, Deus, ele olha para a pessoa e não considera a miséria do pecado que aquela pessoa se envolveu. Exato. Esse estudo foi incrível, foi muito bom. Então, né, como dito, né, tanto pelo Sérgio como pelo Joselito, né, a Bíblia está aí para nos orientar, para nos dar exemplos que podem ser praticados e os que não devem ser praticados. Então, aprendemos aqui, né, uma lição, né, com relação a Acã, né, que foi, assim, uma pessoa... Acho que o irmão Joselito levantou a mão, viu, Edivaldo, se eu não me engano. Pode falar, Joselito. Sim, mas se o tempo tiver aí, não pode achar que é... Eu só ia concluir dizendo... Não, só falar que o Sérgio falou aí... Tá cortando, não tá? Seu áudio fechou, Joselito. Não, mas eu estava ouvindo o Edivaldo aí, então. O que o Sérgio acabou de falar aí, o que ilustra muito isso tudo que ele falou, que nós possamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 2, do verso de 1 a 7. Porque além, o Salomão que deixou aqui, escrito aqui também, foi muito interessante. Né? Apesar de que tudo que ele falou, né, em Eclesiastes e aqui em Provérbios, não quer dizer que ele falou, ensinou na sabedoria, não quer dizer que ele praticou, né? Mas a gente sabe que Deus abomina os soberbos, né? E exalta os humildes. Então, isso vale para todo mundo, todos nós. Sim. O perigo que tem da sabedoria é ficar soberbos, né? Ensoberbecer. E agora aqui, o que está falando em Provérbios capítulo 2, está bem descrito aqui que ele fala das três coisas. Ele fala sabedoria, ele fala pedir sabedoria, entendimento e inteligência. São três coisas diferentes. E é muito interessante que o Sérgio falou, né? A questão, tem gente que tem sabedoria, mas não tem entendimento. Você pega pessoas aí que no mundo afora aí que sabe a Bíblia de cor e salteado, muito mais do que a nossa, mas não tem falta de entendimento para poder praticar aquilo que Deus quer. Quer ver um exemplo simples e parece bobo? A pessoa tem o conhecimento que a bebida, que o cigarro, que a droga faz mal e usa. Não é sábio, né? O cara está destruindo a própria vida, isso é sabedoria, né? Se ele está usando algo que vai destruir, que vai, enfim, né? Isso não sei se esse exemplo vem de encontro com o que nós estamos falando, né? Mas, irmãos, fica para nós, então, né, o exemplo negativo de Acã,
que a gente não nos apeguemos às coisas do mundo, que busquemos tesouros nos céus, e não aqui na terra, né? E da forma que ele buscou também, errada ainda, né? Bem ilícita, né? E que possamos aprender do exemplo de Salomão, né? E como o Sérgio usou lá no de Eclesiastes, né? Que enquanto tivermos tempo para descobrir que erramos, né? Voltarmos a Deus com o coração contrito, né? João, né, diz lá que digo essas coisas para que não pequeis, mas se porventura pecares, né, ou praticar pecado e tal, o sangue de Jesus. Então, é isso que a gente tem que tentar, né, irmãos, entender. O sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo e qualquer pecado, mas não nos dá o direito de viver, né, uma vida em pecados. É diferente, né? É diferente. Isso não é ser sábio, isso não é ter sabedoria, uma vez que você tem um conhecimento da palavra de Deus e não pratica, como foi colocado aí, né, com Sérgio e os outros irmãos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe.